Eu quero dar aqui boas-vindas ao deputado Nicolas Ferreira. Não, garoto, a um deputado eleito pelo povo. Não, menino, ao deputado mais votado do Brasil e um dos mais votados de Minas Gerais, da história de Minas Gerais. A esquerda tem uma democracia, mas é uma democracia relativa, como já disse o presidente Lula. A democracia deles. Qualquer pessoa que pense contrário a eles não pode, de maneira alguma, estar em destaque. Eu passei por isso em 2013. Não queriam que eu presidisse uma comissão, Pedro Kizai me lembra muito bem disso, e eu consegui presidir aquela comissão, sem o aval da esquerda, porque eles esvaziaram a comissão, e fizemos um dos melhores trabalhos de direitos humanos da história desta casa. Então, a esquerda precisa aprender a respeitar as pessoas. Veja só, Nicolas é mais nocivo debatendo do que como presidente de uma comissão, porque o presidente de uma comissão, ele é um magistrado. Ele não pode aqui fazer nada a não ser dirigir a comissão. Para debater, ele tem que sentar aqui. E aí sim, Vossas Excelências podem ir para o embate contra ele. A inveja, ela é uma coisa muito ruim. A inveja é uma doença. Os amigos que aqui estão falando, chamando ele de inimigo da educação, não, Nicolas não é inimigo da educação. Nicolas é inimigo da esquerda, é inimigo do mimimi, é inimigo dos que apoiam o aborto, é inimigo daqueles que querem a legalização das drogas. Ele é inimigo de uma série de coisas, menos da educação. Porque assim como ele pensa os deputados Sócrates, penso eu, penso os deputados que aqui estão do PL, inclusive as deputadas mulheres que aqui estão. Então, quando vocês falam dessas coisas, jogam tudo isso nas nossas costas. Aprendam a respeitar aqueles que estão sendo indicados. E outra coisa, nesse parlamento, acordo partidário tem que ser cumprido. Deputados têm que aprender a cumprir acordos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Com todo respeito à fala dos colegas que antecederam, né, antes do deputado Paulo Bilinski, eu considero uma falta de respeito, não é o deputado Nicolas Ferreira, mas uma falta de respeito à nossa democracia, aos mais de 1 milhão de votos que o deputado Nicolas obteve. Então ele tem legitimidade para representar, para ocupar qualquer cargo aqui nesta casa. Agora veja só, aqueles que votaram num sujeito que é símbolo do maior esquema de corrupção do nosso país, está na presidência da República, vim de repente colocar aqui, questionar a legitimidade de um deputado que foi condenado em um processo civil. Em um processo civil, né? Então, veja só o nível aí de hipocrisia por parte da esquerda. Sobre a questão do deputado ter um espectro político, eu tenho certeza que cada um de nós aqui, cada um desses deputados que estão aqui, tem uma posição política, ideológica, e é natural que aquele parlamentar que estiver ocupando essa posição, ele terá, né? Seria hipocrisia também dizer que aqueles que estiver ocupando o presidente Moser hoje, ele deve ter uma posição, ele tem uma posição política e ideológica. Então, naturalmente, e essa posição, e aí cabe ao presidente, no caso, ponderar, na condição, como eu disse, com legitimidade à posição que ocupa, saber exercer, né, o cargo que estará ocupando. Agora, mais uma vez eu digo aqui, considero assim, fico envergonhado com a postura, com a falta de respeito com a democracia de pessoas que estão aqui em uma comissão, que é a Comissão da Educação, onde deveríamos dar exemplo, no caso desses princípios tão importantes, e aí a gente vê deputados aqui atacando a democracia. Mais uma vez eu digo, não é um ataque ao deputado Nicolas, mas é um ataque à democracia brasileira. Senhor presidente, em primeiro lugar, só destacar aqui o afastamento do deputado Nicolas se dá em virtude do artigo 235 do regimento interno, que fala em licença paternidade. Então, o exercício desse direito do deputado de estar presente no momento do nascimento da filha dele, graças a Deus, é garantido. Então, não se faz necessário esse tipo de discussão. Em relação ao que foi falado, né, o ataque que foi feito ao deputado Nicolas, quem sou eu para defendê-lo? Né, o deputado mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais. Acredito que mencionar que ele não deve ser candidato à presidência porque não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda, eu acredito que é um exercício de adivinhação desnecessário e muito preconceituoso. Né? Pensar que o deputado Nicolas não seria capaz de analisar dentro da pauta como presidente projetos de esquerda, eu acredito que é uma presunção absurda. Né? Demonstra a ele uma capacidade imensa de direção, de liderança, tanto que é o candidato à presidência. Em relação aos apontamentos feitos pela deputada, destaca o seguinte, né?
que ela questiona, então, se ele teria reputação ilibada, né? Primeiro que, como Vossa Excelência, o presidente colocou, não é requisito para o exercício do cargo de presidente, então não se deve discutir esse fato. Em relação ao processo civil, que ele foi condenado, então, segundo o que falou a deputada, é desnecessário discutir aqui, processos cíveis são da esfera civil, de nada afetam o mandato. Em relação ao processo criminal, também não há trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então qualquer tipo de acusação feita viola o princípio da inocência, né? Então, acredito que a gente deve deixar absolutamente de lado qualquer tipo de observação que tenha sido feita em relação à capacidade do Nicolas ser presidente desta comissão, uma vez que são meramente protelatórias, presidente, né? Devemos, então, exatamente, ele tem plena legitimidade, uma vez que é deputado federal, cumpre todos os requerimentos, as exigências do regimento interno, então não há de se falar em nenhuma espécie de impedimento à candidatura do Nicolas. Novamente, quem sou eu para defendê-lo? Mas como ele não está aqui, assumo então essa responsabilidade e acredito que fica claro, todos os pontos foram levantados. Muito obrigado, presidente.